Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que são as células-tronco, né? A gente vai falar sobre célula-tronco. Célula-tronco é realmente importante, cai muito em prova, você tem que ficar atento, tá bom? Então a primeira coisa, antes da gente poder falar de célula-tronco e explicar o que é a célula-tronco, a gente precisa dar uma relembrada num processo muito importante que é chamado de fecundação. O que é a fecundação? É a união do gameta masculino com o gameta feminino. Gameta masculino, espermatozoide. O feminino, o óvulo secundário, né? Para a gente facilitar, a gente vai chamar de óvulo, mas ele passa a ser óvulo depois desse processo aqui, tá? Mas, vamos lá, entre o gameta masculino e o feminino. E aí, quando a gente tem essa fusão, acontece, o espermatozoide ele fornece metade dos cromossomos, ele vai fornecer 23 cromossomos, né? O espermatozoide vai fornecer 23 cromossomos, 23. E o óvulo também, né? O ovócito secundário também vai oferecer 23 cromossomos. Quando a gente juntar, a gente tem uma célula chamada zigoto, tá? E aí o zigoto, ele vai ser a união entre o gameta masculino e o gameta feminino, com 46 cromossomos. Então ele vai ser a união de uma, ele vai se formar uma única célula com 46 cromossomos. E esses 46 e essa única célula vai começar a se dividir. Uma célula vai virar duas, duas vão se dividir em quatro, quatro vão se dividir em oito, oito vão se dividir em várias, né? A gente não vai ficar aqui aumentando essa quantidade, no caso 64, mas a gente vai ficar aumentando, ela vai ficar se multiplicando. E ela está se dividindo em células geneticamente iguais. Então, daqui por diante, começam sucessivas mitoses. Lembra da mitose que a gente falou lá na última aula? Mitoses é o processo de divisão celular que forma células geneticamente idênticas, muito usado para o crescimento, que é o que está acontecendo aqui, ou regeneração. Tá bom? Só que uma coisa que é importante que eu quero que vocês entendam é: essas células aqui, elas ainda não têm nenhuma função. Elas ainda não sabem se vão ser neurônio, se vão ser células do sangue, se vão ser células da pele, se vão ser músculo. Elas não têm nenhuma função. Como elas não têm nenhuma função, elas vão ser chamadas de célula-tronco. Então, a célula-tronco é uma célula indiferenciada, ou seja, ela é uma célula que não tem uma diferenciação, ela não tem uma função. Beleza? Compara um pouco com a questão de profissão. Quando você tem uma criança, essa criança tem o potencial para fazer, para se tornar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa da vida. Beleza? Então seria o potencial, como se essa criança fosse uma célula tronco. Ela tem o potencial para virar qualquer célula. Beleza? Então a célula tronco é uma célula indiferenciada, que tem o potencial de se tornar qualquer tipo de célula. Geralmente, quando a gente tem que tomar cuidado só com essa etapa aqui, mórula, porque geralmente quando a gente fala de células troncos embrionárias, a gente está falando desse estágio aqui, tá? De mórula, isso cai em prova. Então, como é que é essa especialização? Imagina que eu tenho uma célula lá daquele tipo, lá da mórula, que não tem nenhuma função ainda. Aí, devido a hormônios, contato com outras células, contato com o ambiente externo, impulso nervoso, contato com o sangue, ela pode ir se diferenciando. Então, essa célula aqui, ó, ela tem o DNA, todas as nossas células do nosso corpo são geneticamente iguais. Então, se eu pegar o meu DNA do meu neurônio, ele vai ser idêntico ao DNA do meu rim, vai ser idêntico ao DNA da minha pele. O que muda de uma célula para outra? O que muda é que o meu DNA do neurônio usa pedaços do DNA e o DNA e a minha célula do rim vai usar outros pedaços do DNA, tá? Isso que é a diferenciação. Então a diferenciação nada mais é do que escolher um pedacinho do DNA que aquela célula vai usar. Imagina um livro.
né? O livro de vocês, o material didático. Aquele livro ali pode, por exemplo, um livro de ensino médio, ele pode ter informações sobre células, sobre, né, de biologia, de células, pode ter sobre animais, pode ter sobre vegetais, pode ter sobre ecologia, sobre genética, tem várias informações. Mas nesse momento você está estudando células-tronco, então você vai ter que procurar na parte de células-tronco, você só está usando aquilo ali. Se você se especializasse em célula-tronco, você fica só preocupado com aquela parte ali de célula-tronco, tá bom? A nossa célula é a mesma coisa, ela tem toda a informação. Quando ela se especializa, ela fica usando só aquele pedacinho do DNA, só aqueles pedacinhos do DNA que são interessantes para ela. Então, a especialização era uma célula que não tinha função, ela podia usar qualquer pedaço do DNA, e aí ela se especializou, ela se diferenciou para usar alguns únicos pequenos pedaços. E aí ela vai ter uma função específica, ser neurônio, ser célula do sangue, ser célula do fígado, ser célula muscular, qualquer tipo de célula do nosso corpo. Beleza? Então, o que é a célula-tronco? É uma célula indiferenciada, ou seja, que ainda não fez essa diferenciação. Se ela não fez essa diferenciação, ela tem potencial para se tornar qualquer célula. Beleza? O que é uma célula adulta, uma célula diferenciada? É uma célula que escolheu um pedacinho do DNA e ela vai ter uma função específica. Beleza? E aí, por que essas células-tronco são tão importantes? A galera está pesquisando tanto célula-tronco. Poxa, galera, pensa comigo. Se essa célula tem potencial para virar qualquer célula do nosso corpo, se eu tiver um problema no cérebro, né, eu posso regenerar neurônios. Olha que maneiro, neurônio quase não tem regeneração. E por que neurônio quase não tem regeneração? Porque ele é uma célula muito diferenciada. Ela é muito específica, ela é muito detalhada, tá? Então ele quase não tem regeneração. Imagina, por exemplo, o Alzheimer, que é uma doença que a gente vai perdendo neurônios. A pessoa tem problema de memória, esquece das coisas, né? Mudança de humor. Pô, e não tem regeneração de neurônio. Se eu consigo fazer, se eu consigo adquirir uma célula-tronco e fazer essa célula-tronco se tornar neurônio, eu posso resolver esse problema. Posso resolver o problema de queimaduras na pele. Posso resolver vários tipos de doença através das células-tronco. Beleza? E aí a pergunta é, aonde que a gente vai encontrar essas células-tronco? Essas células-tronco são encontradas em 3 locais principais, tá? É onde é mais fácil encontrar. As células-tronco embrionárias, no cordão umbilical, aí já está mais velho, né? A questão do feto, né? O bebê nascendo, e da medula óssea vermelha. E olha que interessante. As células-tronco embrionárias, lá na mórula, elas são chamadas de totipotentes. O que é totipotente? Lá na mórula, o que é totipotente? Ela tem a capacidade de realmente de virar qualquer outra célula. Tá bom? No cordão umbilical, a gente tem células que elas já não têm a capacidade de virar todos os tipos de tecido. Ou seja, ela já começou a se diferenciar, elas já começaram a se especializar. Então ela pode virar vários tecidos, mas já não pode virar todos. Na medula óssea vermelha, Vinícius, o que é isso, medula óssea vermelha? Medula significa interior. Medula óssea seria o interior de ossos. Então, no interior de ossos longos, por exemplo, o fêmur, né, que é o nosso osso da perna, ou então na coluna vertebral, né, que também é um osso longo, no interior deles a gente tem uma estrutura chamada medula óssea, que produz células do sangue. Aí o pessoal, caraca, se ele produz elementos do sangue, são 3 elementos diferentes, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, que são células, né? O vermelho é para transporte de gases, os glóbulos brancos são as células de defesa, são vários tipos ainda de glóbulos brancos diferentes. E as plaquetas, que são fragmentos de célula, se ela consegue produzir isso, é porque ela ainda tem uma estrutura indiferenciada para poder formar essas células diferentes. Porém, aqui ela é mais específica ainda, porque essa célula-tronco da medula óssea vermelha, ela é ainda mais especializada. Então, ela não vai conseguir, ela consegue virar menos tipos de células. Beleza? Pô, aí pergunta, tu tem tua célula-tronco embrionária? Tu não tem mais, tu já não é embrião há muito tempo, né? Do teu cordão umbilical, tem, minha mãe guardou num potinho. Pô, aquele tá morto, tá bobia podre, então não adianta.
né? Da medula óssea vermelha até a gente ainda tem, né? Dos ossos e tudo mais, mas aí ela é menos específica, ela não pode virar todos os tipos. Na verdade, ela é mais específica. Ela não pode virar todos os tipos de célula, tá? E aí, o que que os médicos pensaram? Pô, calma aí. Eu conheço um ser vivo que está muito na moda, né? Se discute muito ele, que é o vírus, né? Devido a essa questão de Covid, a quarentena. E o vírus ele tem a capacidade de parasitar uma célula e deixar o material genético dele lá. O que que o pessoal está querendo fazer? O pessoal está querendo pegar um vírus, modificar geneticamente esse vírus em laboratório e botar uma informação dentro desse vírus. Como, por exemplo, uma informação para que essa célula perca a sua expressão gênica, que uma célula adulta perca a sua expressão gênica. Então imagina lá um neurônio adulto, né? Uma célula da pele adulta, como ele colocou aqui. Eu vou pegar essa célula da pele, vou tirar ela. E eu vou pegar esse vírus aqui e vou fazer esse vírus parasitar a célula. O vírus vai levar a informação e falar assim, ó, tudo que você aprendeu, toda a expressão gênica que você tem, esquece. Nós vamos começar tudo de novo, como se fosse dar um reset na célula, né? E aí essa célula passa a ser uma célula que tem capacidade de virar qualquer tecido. Então a gente chama de uma célula tronco, mas ela não é natural, ela foi induzida. Induzida por quem? Induzida por um vírus, tá? Então é uma célula tronco que que era uma célula adulta, ela já tinha se especializado, já tinha virado uma célula da pele, ela já tinha uma função, eu uso o vírus para ir lá e apagar aquela função dela. Ó, esquece essa tua função, tá? Qual é o problema disso? O problema disso é que ainda precisa de muita pesquisa, precisa de muito estudo, mas quando a gente está falando de vírus, o vírus sofre muita mutação, né, gente? Não vi aí a Covid? Surgiu mais uma doença aí nova, né, Covid-19, que foi no final de 2019, causando esse problema todo que a gente está enfrentando. Então o vírus sofre muita mutação. O pessoal tem medo desse vírus sofrer mutação e poder causar doenças, né? Então é possível o surgimento de novas doenças devido ao uso dessa técnica. Por isso que ainda está só em estudo. Não foi tocado ainda para frente o projeto. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, fala contigo que a gente tira. Beleza? Até a próxima. Tamo junto.